amigos, eu amo Jesus, mas não consigo mais estar na igreja. E toda a gente faz o quê? Te aponta o dedo por causa disso. Mas a pergunta que ninguém te faz é esta: afastar-te foi uma escolha ou foi a única forma que encontraste para sobreviver? E se eu te dissesse que há pessoas que não se afastaram de Deus, mas daquilo que estavam a viver dentro da igreja? Fica comigo, porque eu hoje vamos falar sobre algo que quase ninguém tem coragem de dizer. E olá, muito prazer, o meu nome é Hilda. Sejam muito bem-vindos a este cantinho especial, onde falamos de crescimento pessoal, fé e bem-estar com muito propósito. Porque há uma coisa que precisamos aqui de admitir: nem tudo o que acontece dentro da igreja vem de quem? Vem de Deus. E é aqui que muita gente se perde. É como ir a um hospital à procura de quê? De cura. E sair de lá ainda muito mais ferido. Mas o problema não é o hospital, é quando ele deixa de cumprir o seu propósito. Porque em Hebreus 10:25 a palavra já nos diz: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, é tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Ou seja, o que é que aqui a palavra nos encoraja? Nos a não abandonarmos a comunhão, certo? E continua dizendo para nos encorajarmos mutuamente, à medida que o dia de Cristo se aproxima. Mas a verdade é que há muitas pessoas que foram muito magoadas lá dentro. Sim, verdade. Pessoas que entraram à procura de paz, mas saíram com mais feridas do que aquelas que entraram. Confiaram e abriram o seu coração, onde foram julgadas, controladas ou até ignoradas. E talvez tu, que estás a ver hoje este conteúdo, já tenhas sentido que algo não estava certo, mas não sabias explicar o porquê. Deixa-me te dizer uma coisa: a tua dor é real, porque eu também já passei por isso, mas ela não pode ser a desculpa para te afastares completamente de Deus. Porque uma coisa é Deus e outra coisa são as pessoas. Uma coisa é a verdade, outra coisa o que alguém diz em nome dela. Porque nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Meus amigos, vamos por partes. A Bíblia já nos avisava sobre falsos profetas, verdade? E isso não ficou, olha, lá no passado, porque ainda há pessoas que falam em nome de Deus, mas não o representam. Usam palavras bonitas, mas não trazem a verdade. Porque em Marcos 13:22 o próprio Jesus diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Reparem, não é qualquer um, é até os escolhidos, porque existem sinais que não podemos ignorar. Quando há mais controle do que liberdade, não é verdade? Por exemplo, se alguém te impede até de pensar, de questionar ou até de crescer, isso não vem de Deus. Porque quando há mais medo do que amor, se a tua relação com o pai é baseada em culpa constante, pressão ou até medo, algo está muito errado. Quando uma pessoa ocupa o lugar de Deus, quando tudo gira realmente à volta da opinião daquela pessoa, da autoridade dela, isso já não é sobre o Evangelho. E então o que acontece? A pessoa, claro, afasta-se, mas não porque deixou de amar Deus, mas porque já não consegue suportar o que vive. Mas deixa-me ser muito clara contigo: nem toda a igreja é assim, nem todo líder é falso, porque há pessoas verdadeiras, lugares saudáveis e Deus ainda continua a trabalhar. O problema nunca foi Deus, foi quando alguém falou em nome dele, sem o representar. Por isso, não confundas Deus com pessoas, porque Deus, meus amigos, não falha, mas as pessoas falham constantemente. Agora vamos por partes. Discernir não é afastar-te de Deus, é aproximar-te da verdade.
E às vezes isso começa quando não tens coragem de questionar. Porque talvez o problema nunca tenha sido a tua fé, mas sim aquilo que te ensinaram a fazer com ela. E hoje talvez seja o momento de voltar para onde? Para os braços do Pai. Sem ruído, sem medo e sem tudo aquilo que nunca veio dele. Eu quero que fiquem com esta palavra e se esta mensagem hoje falou contigo, olha, partilha com alguém que precise de ouvir isto. Deixa aqui o teu like, é porque é muito importante para este canal crescer. E lembra-te, se Deus, através dos meus lábios, falou contigo hoje, olha, não ignores. E se o barulho do mundo for demasiado forte, o que é que fazemos? Respiramos fundo, sorrimos com esperança e confiamos em Deus, claro. Deus vos abençoe, Deus vos ama e eu também. Um beijinho muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijinhos!